Fala pessoal, tudo bem? Tenho aqui em minhas mãos uma obra que levou ao todo 46 anos para ser concluída, mas que no final nos deixou uma história de grande valor, de uma riqueza de detalhes fora do comum. É o romance O Médico de Homens e de Almas, da inglesa Taylor Caldwell. Ela já é falecida, morreu em 1985. E além dessa obra, escreveu outros sucessos literários inspirados em personagens bíblicos, como O Grande Amigo de Deus, Só Ele Ouve e Os Servos de Deus. Mas essa obra aqui pequenininha, de 700 páginas, acredito que tenha sido uma das melhores, vai nos retratar a história de São Lucas, ou Lucano, como ela diz no livro, desde a sua infância até o seu encontro com Jesus. Importante ressaltar que o livro ele é uma história de São Lucas, ou Lucano, sem nenhuma tendência, sem nenhuma visão católica, protestante, espírita, não tem nada disso. Ela conseguiu escrever esse livro totalmente à parte dessas religiões. E mesmo assim entregou uma obra fenomenal. Ela diz para nós, logo no prefácio: essa busca de Deus e da revelação final é a única significação na vida dos homens. Sem essa busca e essa revelação, o homem vive apenas como um animal, sem conforto e sem sabedoria. Sua vida é inútil, seja qual for seu grau de poder e nascimento. Então ela vai nos mostrar que Lucas, desde a infância, já meio que havia percebido essa sua missão divina, onde ele teve contato com pessoas que iriam lhe ajudar a entender sobre a medicina, sobre o corpo físico das pessoas e também sobre a alma e como ajudá-las. Tudo isso daí aconteceu por conta de algumas dificuldades que ele enfrentou já na infância. E por conta dessas dificuldades ele resolveu seguir esse caminho de ajudar o próximo, seja como médico, seja como um amigo, parceiro que estaria ali ao lado para ouvir as histórias e tentar confortar aqueles necessitados. Então na infância ele teve a sorte de ser apadrinhado por um grande líder romano, Diodoro. Esse líder lhe auxiliou nos ensinos, nos estudos, junto a um criado seu chamado Quepta. Esse criado era um grande médico e ensinou para Lucas, na infância, grande parte de seu conhecimento. Não só em relação ao tratamento dos males físicos, mas também em relação aos tratamentos da alma das pessoas, como elas poderiam ser consoladas. E mesmo tendo esses ensinamentos, Lucano tinha uma relação meio problemática com Deus, justamente por esses problemas, por essas dificuldades que ele sofreu ainda na infância. Então ele não entendia como que Deus poderia trazer doenças ao mundo e todos esses sofrimentos. E ao longo do livro ele vai sempre manter essa visão de Deus como um ser que não está tão interessado assim nas pessoas, pois traz para elas grandes sofrimentos. Com o passar do tempo, porém, mesmo com esse pensamento que ele tem de Deus, ele entende que ele deve fazer a sua parte e continuar ajudando as pessoas. Então ele se aprofunda nos estudos e, quando atinge a maioridade, vai para Alexandria, com tudo financiado por esse grande líder romano, Diodoro. E lá ele se aprofunda ainda mais nos estudos, conhecendo professores de diversas regiões do mundo. Então ele começa a ter contato com essas outras nações, com esses outros modos de pensar e os modos de entender Deus e a vida da alma. Teremos nessa segunda parte um aprofundamento dos estudos de Lucano em Alexandria, sua viagem posterior para Roma,
onde ele se encontra com o imperador romano, que pede para ele ser o seu médico particular. A essa altura ele já era um médico muito conhecido em toda a região, mas ele não aceita esse pedido do imperador, pois ele tem uma missão que é ajudar sempre a todos os necessitados em qualquer lugar que eles precisem de ajuda. Então ele parte em viagem para diversas partes do mundo para ajudar os mais necessitados, sempre visando auxiliar os pobres, os carentes. Mas de vez em quando ele abre uma exceção e atende também aos ricos e a bastardos. Depende de cada ocasião. Nessas viagens ele realiza diversas curas e seu nome vai ficando cada vez mais conhecido. Ele também realiza algumas outras ações de bondade, como libertar alguns escravos, pessoas que estão em grande dificuldade. E nesse caminho da sua vida, ele sempre mantém esse contato com Deus, essa conversa íntima, embora não seja muito amigável, mas ele sempre tem alguma coisa para tentar entender o que Deus quer lhe comunicar. E com o passar do tempo ele começa a perceber os sinais de que alguma coisa estava acontecendo no mundo, alguma coisa diferente. Alguém tinha vindo no mundo para trazer a mensagem de Deus. E ele percebia isso por sinais sutis em um primeiro momento. Com o passar do tempo, começou a chegar boatos de fatos miraculosos que estavam acontecendo por conta de um galileu, por conta de Jesus. Embora ele ainda não o conhecesse, ele já sabia que tinha alguma coisa diferente que estava acontecendo. Então ele teve contato com pessoas que tiveram alguma relação com Jesus, ou pessoas que foram curadas de alguma doença, de algum mal, ou pessoas que julgaram Jesus, os soldados, os líderes romanos, e também a mãe de Jesus. Com base em tudo isso daí, ele começa então a escrita, a criação do Evangelho segundo Lucas. Esse é um pequeno resumo do que o livro nos traz. São 700 páginas, ricas em detalhes, nos transporta diretamente para a época de Jesus, apresentando-nos as dificuldades daquele povo, as relações com Roma, como as pessoas eram vistas, os escravos, etc. Em relação às notas, facilidade de leitura, eu vou dar 5 estrelas. Conforme eu disse, a autora foi muito feliz no modo como escreveu o livro, com detalhes claros, linguagem clara, que nos prende sempre no livro, fazendo com que queiramos ler cada vez mais, uma página a mais e uma página a mais. Em relação ao conhecimento também vou dar 5 estrelas, pois traz vários fatos relacionados à época de Jesus e à vida de São Lucas. E em relação a entretenimento também vou dar 5 estrelas. É um romance, então dá para a gente ler tranquilamente, não é um livro de estudo e nos prende a atenção profundamente. A nota final é 5 estrelas. Recomendo a todos. Um grande abraço e até mais.